sábado, irmãos. Vamos louvar a nosso Deus com o hino número 419, Bendita Hora da Oração. Joelhos, vamos orar. Querido e amado Deus, bom Pai que estás nos céus, Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais um sábado chegou, Pai. Obrigado, Pai, porque fomos capazes de sair da nossa rotina da semana e tirar este dia só para Ti e para os nossos irmãos dentro da igreja, Pai. Obrigado, Pai, porque também se aproxima a festa de Natal e ajuda-nos a fazer um bom programa, Pai, para as pessoas que vão estar de fora e as que estão cá dentro. Neste momento, Pai, peço que abençoes a escola sabatina, que abençoes o culto e todos os trabalhos deste sábado de manhã e que nos ajudes, Pai, a perceber porque é que o Teu amor nos constrange, Pai. Porque é que Ele é tão bom e tão doce. Guarda-nos e protege-nos, é o que Te peço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Está um sábado frio lá fora. Nós aqui temos o calor humano, temos o calor do espaço e teremos também certamente o calor dos anjos do Senhor que esta manhã estarão aqui conosco. E eu gostava de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 5, nos versos que nós mais aprofundadamente estudamos esta semana. Portanto, vamos ler então do Tiago 5, dos versos 13 até 20.
E então diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Elias mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Eu sei que os moderadores estão preparados para mais aprofundadamente esmiuçarmos este texto e o trimensário foi muito rico esta semana no estudo deste texto. Eu gostava que rapidamente, em 4 palavras, a Igreja me pudesse dizer sobre o que é que 4 palavras, sobre o que é que nós falamos esta semana. Primeiro, doença. Sim? Estão de acordo? Doença. Depois, perdão, mas diretamente relacionado com a doença. Doença e cura. Depois, podes dizer, Cristina, perdão e depois salvação. São doença, cura, perdão e salvação. 4 palavras que eu penso que, assim, de uma forma muito resumida, resumem o estudo desta semana. Depois, uma outra pergunta também que eu tomei nota, que eu ouvi nos comentários, que diz: como o perdão entra no milagre da cura? Pode ser física, mas também pode ser a nossa cura espiritual. Moderadores, vamos trabalhar também isto na classe. Depois também uma coisa importante, que às vezes é importante, moderadores, estar atentos e percebermos as pessoas que estamos na classe. O versuário que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. O que é que isto quer dizer? Será que quer dizer que eu tenho que ir perante o pastor ou perante um padre confessar os meus pecados? Será que é isto? Nós sabemos que não, a Bíblia diz que não e o trimensário também diz que não. Portanto, vamos então sobre estes tópicos reunir-nos nas nossas classes. Teremos até às 10h45 para estarmos com a nossa unidade de ação, para orarem juntos, para recapitularem juntos a lição estudada esta semana e que o Espírito de Deus possa estar com os dinamizadores e com a Igreja. Uma boa lição da Escola Sabatina para todos. Olá, muito bom dia e bom sábado. Bem-vindos à Escola Sabatina Online da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Canelas. É com grande alegria que vos recebemos e convidamos para que possam vir aqui pessoalmente visitar-nos este sábado, talvez não, mas no sábado próximo. Temos todo o gosto de vos receber aqui nesta casa que também é a vossa. Neste sábado nós estamos a recapitular a lição de Tiago, uma lição sobre oração, cura, restabelecimento. E como já devem ter reparado, estamos quase no fim deste nosso trimestre, estamos quase no fim do estudo deste livro, desta carta de Tiago, que eu penso que, tal como eu, tenho achado muito interessante.
Pessoalmente, quando comecei a ler o livro de Tiago e a ver esta lição, eu pensei que não iríamos ter versículos suficientes ou assunto suficiente para chegarmos até esta 12ª semana. Mas, na verdade, estas lições têm sido muito interessantes e temos conseguido retirar tanto desta carta que Tiago escreveu. Mas antes de recapitularmos a lição, eu quero vos convidar a poderem orar comigo. Querido e bondoso Pai, te agradecemos por esta manhã de sábado que tu nos concedes, pela possibilidade, Senhor, de recapitularmos e estudarmos a tua lição. Que as tuas palavras possam trazer-nos sabedoria e ajudar-nos a encontrar a tua verdade, o teu caminho. Te pedimos uma bênção para todos quanto assistem a esta escola sabatina, que tu também os possas abençoar. Te suplicamos por Jesus. Amém. Esta lição, como eu estava a mencionar, fala-nos de oração. E eu quero vos convidar. Vamos começar por ler o livro de Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 13. E este versículo diz-nos o seguinte: Está alguém entre vós aflito? Ora. É interessante que hoje em dia todos nós passamos por dificuldades e temos momentos de maior desânimo, momentos em que temos problemas e muitas das vezes procuramos por milagres. Queremos obter a resposta para todas as nossas ansiedades, queremos ter a resposta para tudo quanto nos perturba e, quem sabe, às vezes até para problemas de saúde física e espiritual. Muitos de nós recorremos a milagres ou desejamos que o milagre aconteça nas nossas vidas. Mas nem sempre tal sucede. Então aí surge a pergunta: porquê é que Deus não responde às minhas orações e não me faz um milagre na minha vida? Porquê é que Ele não transforma tudo isto que eu conheço? E Deus, através de Tiago, diz-nos: ora. Nem sempre um milagre vem em resposta às nossas orações, mas Deus pede-nos que oremos e que confiemos nele. A oração ajuda-nos a exercitar a nossa fé, ajuda-nos a saber exatamente aquilo que Deus pede de nós. E quem sabe, não poderás tentar Deus a trazer uma dificuldade à nossa vida para nos fazer pensar no que estamos a fazer, para onde estamos a ir. A verdade é que quando existem provações, nós voltamos para Deus e buscamos a Deus de uma forma fervorosa, como não fazemos quando tudo vai bem na nossa vida. Mas o versículo não termina aqui. O versículo continua e diz: Está alguém contente? Então cante louvores. É interessante ver que louvor e oração estão juntas e de mãos dadas. Quando nós estamos felizes, cantamos louvores. Mas já Tiago, no início desta carta, no capítulo 1, no versículo 2 e 3, se não estou em erro, ele diz-nos para que nós possamos cantar louvores mesmo quando estamos desanimados. Então a minha pergunta é possível realmente cantar louvores a Deus quando as coisas não vão bem na nossa vida? Claro que sim. E porquê? Porque quando nós entoamos um hino, quando nós cantamos um louvor a Deus, no momento em que nos sentimos mais em baixo, mais tristes, desanimados, esse hino dá-nos forças. Lembra-nos da nossa esperança, lembra-nos do que Deus tem feito por nós. Então, se alguém, por acaso, está a passar por um momento de maior dificuldade, Tiago, na sua carta, ele diz-nos: ora, não desista, não desanime, continue a orar. E sabem, eu gostava também de vos convidar a abrir o livro de Romanos para vermos o versículo 12, no capítulo 12, o versículo 15. Por favor, queiram-me acompanhar. Venham comigo até Romanos. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 15, nós podemos ler: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Devemos também dar uma palavra e um ânimo àqueles que estão a passar por dificuldades. Não devemos ficar cingidos aos nossos próprios problemas, voltados para nós mesmos. Deus também pede que nós sejamos alguém que vai ajudar alguém, outra pessoa, que se encontra com um problema. E sabem, quando nós oramos a Deus, quando nós estamos ligados a Deus, Deus mostra-nos algo extraordinário.
Em 2 de Pedro, no capítulo 5, no versículo 6 e 7, diz-nos o seguinte: Humilhai-vos, pois, debaixo da mão potente de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quando? A seu tempo. Temos que aguardar. Às vezes esperamos uma resposta à oração que fazemos logo para o segundo imediato e queremos que Deus responda no nosso tempo. Mas Deus diz, Ele vai nos exaltar ao seu tempo. E lancemos sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esta é a nossa esperança. Deus tem cuidado de nós. Deus tem ouvido as nossas orações. Deus tem estado presente. Nem sempre as respostas às orações vêm da forma que nós desejávamos. Nem sempre conseguimos ter a percepção de que Deus nos respondeu. Então, não desista. Se é isso que está a acontecer, não desista, não desanime. Continue a orar. Deus irá responder a seu tempo. E sabem, uma das coisas que nós fazemos muitas das vezes é orar por aqueles que estão doentes. E isso é algo que nos é solicitado. Não devemos orar só nos momentos alegres ou por nós mesmos, mas também por aqueles que se encontram enfermos. E então, em Tiago, nós podemos ler exatamente o que ele nos diz a respeito da oração por aqueles que se encontram doentes. Leiam, por favor, comigo, no capítulo 5 de Tiago, o versículo 14 e 15. Diz o seguinte: Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Este é um versículo que às vezes levanta algumas questões, porque fala sobre a unção de doentes. Já repararam que Jesus, quando curava alguém, ele nunca ungiu ninguém? Não há nenhum relato na Bíblia que fale sobre Jesus ungir um doente para que ele ficasse curado. Já tinha reparado nisso? Pois é. Sabem porquê? A resposta encontra-se no livro de Atos, no capítulo 10, versículo 38. Venham comigo novamente. Hoje vamos andar um pouquinho para trás e para a frente, porque há muitos versículos interessantes que devemos procurar, porque neles encontramos a resposta para outros versículos. E este caso é um desses. No livro de Atos, no capítulo 10, versículo 38, nós podemos ler o seguinte: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vou voltar a ler o início. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Porquê é que Jesus não necessitava de ungir aqueles que se encontravam enfermos? Exatamente porque Ele era o próprio Deus, porque Ele era o ungido de Deus. Ele já era o ungido, não precisava de ungir. Por isso é que nós ungimos pessoas, não porque a unção tem algum tipo de poder mágico, não é a unção em si um ato milagroso, mas os presbíteros, os anciãos e o pastor usam a unção porque é um método, uma forma de ungir, de transmitir o Espírito Santo através deste simbolismo que é a unção. De facto, o óleo desta unção, o azeite, representa o quê? O Espírito Santo. E quando nós ungimos alguém, não estamos a fazer um ato mágico, mas apenas a solicitar o poder de Deus para que através do Espírito Santo Ele possa abençoar aquela pessoa. Mas o versículo de Tiago, ele diz-nos algo muito específico. Para que ocorra uma unção, é necessário haver pelo menos duas coisas. Uma delas é que haja verdadeiro arrependimento do pecado. Uma unção não pode ser realizada enquanto a pessoa continuar a praticar um pecado ou a manter na sua vida algum tipo de pecado que o afaste de Deus. Não podemos solicitar a bênção de Deus quando o pecado está presente, porque Deus não se faz manifestar onde o pecado está. E o segundo quesito, a segunda questão necessária, é que quando seja feita uma unção, as pessoas estejam presentes com fé e oração. É a fé e uma oração fervorosa que traz
a salvação, a melhoria dessa pessoa. Não é necessariamente o ato em si. É apenas e somente o poder de Deus através do Espírito Santo e a fé daqueles que se encontram em redor do doente. Muitos de nós perguntamos em que é que consiste a unção. Para quem nunca assistiu, a unção é um ato muito simples. É solicitado um óleo, um pequeno frasquinho que pode ser transportado num frasco bonito, aprazível. Não comprar aqueles óleos grandes e levá-los a um frasco muito grande, mas um pequenino frasquinho. Não será despejado o óleo todo na cabeça do doente. Aliás, será feita uma oração e será falado com o doente e será dito que, enquanto estiver a ser feita a oração, ele poderá estar deitado ou de joelhos também a orar, o próprio doente. Será colocado os 2 dedos sobre a sua testa, com um pouco de óleo nos dedos, irá ser colocado sobre a testa. E essa é a unção que é feita. Não é, portanto, uma grande unção, não é todo um derramamento de óleo na cabeça da pessoa, é apenas um pequeno ato simbólico que acontece durante uma oração de fervor e de clemência a Deus. Nós na Bíblia vemos que a unção sempre foi usada não só para com doentes, mas noutros atos também. Nós podemos ver, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 30 e no versículo 25, quando todo o tabernáculo foi dedicado a Deus. E Moisés ordena que todos os instrumentos e a própria tenda seja ungida com o azeite. Um azeite próprio que havia sido preparado para aquele momento. Também, no capítulo 30 e no versículo 30 do livro de Êxodo, nós vemos que o próprio Arão, que era o sumo sacerdote, foi ungido para poder usar as suas vestimentas de sumo sacerdote, para poder ser o representante perante Deus do povo de Israel. E os filhos de Arão, também eles, foram todos ungidos. Mas não é só assim que isso acontece. Nós vemos que os reis eram ungidos. Quando eles eram escolhidos, eles eram ungidos. Os próprios profetas, Isaías, no capítulo 61, versículo 1, menciona que havia sido ungido por Deus. E vemos muitos outros episódios. Há um em particular que você talvez se lembre. Maria ungiu Jesus. Lembram-se de um jantar em casa de Simão, em Betânia, em que Maria surgiu com um grande frasco de óleo e o derramou sobre a cabeça de Jesus, sobre os pés de Jesus, e com os seus próprios cabelos enxugou os pés de Jesus? Pois bem, foi um ato de unção. Então nós podemos ver que a unção não é nada de mágico, não é nada de extraordinário, mas é necessário que para ocorrer haja um verdadeiro arrependimento e devemos ter também presente uma coisa muito importante. Quando alguém é ungida, ela encontra-se realmente debilitada fisicamente e poderá estar muito próximo da sua morte. E este é um ato para que essa pessoa se venha a salvar. Nós oramos para que essa pessoa tenha um restabelecimento físico. Mas queremos igualmente que essa pessoa encontre paz com Deus. Se, porventura, essa pessoa que foi ungida não teve melhoras físicas e acabou por falecer, devemos manter presente uma realidade. Que a cura de Deus não é só para esta vida. Por vezes só veremos a cura da pessoa na segunda vinda de Jesus, quando ela ressuscitar. E essa é talvez a melhor cura que pode existir. Porque, imaginemos, a situação de Lázaro. Lázaro morreu, mas Jesus ressuscitou. O que sucede é que Lázaro provavelmente ficou doente novamente, ele teve enfermidades ao longo da vida. Não sabemos como é que ele faleceu, mas a verdade é que ele faleceu novamente. Então a unção é realmente um ato para restabelecer fisicamente uma pessoa. Mas devemos manter presente que a maior cura que alguém pode receber é a cura espiritual. E agora nós vemos na lição de terça-feira, aliás, fala-nos exatamente disso, da cura da alma. O que é melhor? A cura espiritual? Eu diria que sim. Sabem que a história do paralítico, nós podemos ver a história do paralítico em Marcos, no capítulo 2, no versículo 1 a 12, mas todos nós sabemos como é esta história. Ele encontrava-se paralítico. Os amigos moveram-se de íntima compaixão por ele, queriam levá-lo a Jesus. Ele próprio, o doente, queria ir a Jesus. Mas como eles não conseguiam se aproximar de Jesus, eles decidiram descer a cama dele
do doente pelo telhado. Sabem que as casas têm normalmente um pátio interior e havia uma reentrância no teto para que no verão pudesse sair o fumo. Então eles não tiveram necessariamente destruir todo o telhado, mas apenas desviar alguma parte do telhado para fazer descer o seu amigo doente. E Jesus dirige-se àquele homem que ansiava por uma cura espiritual. Ele queria ser verdadeiramente curado dos seus pecados, porque ele sabia que havia sido por causa deles que se encontrava naquela situação. Jesus deu-lhe aquilo que ele ansiava, uma paz de alma. Ele encontrou em Jesus aquilo que o satisfazia, mesmo sabendo que não estava a andar. Mas parece-nos muito mais fácil ser perdoado os pecados do que fazer alguém andar, não é verdade? Jesus disse então para que ele se levantasse e andasse. Toda a gente ficou escandalizada, inclusive, melhor dizendo, os fariseus ficaram escandalizados por esse ato, porque Jesus havia perdoado pecados. Mas, de facto, o maior milagre que existe na vida não é fazer um paralítico andar, é curar uma alma, é dar paz a essa alma e dar-lhe a certeza do perdão dos seus pecados. Esse é verdadeiramente o milagre que pode acontecer. E todos nós queremos saber, ter essa certeza da cura dos nossos pecados. Eu quero-vos convidar a ler um versículo comigo, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 103. Salmos, capítulo 103. Este é um versículo muito interessante, que eu gostaria imenso que pudessem acompanhar também aí nas vossas casas, nas vossas Bíblias, para que pudessem desfrutar do poder da Palavra de Deus. No versículo 2 e 3 diz-nos: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Este versículo diz-nos que é em Deus que devemos repousar toda a nossa esperança, todas as nossas necessidades e enfermidades, pois é Ele que nos traz a cura e o restabelecimento físico. Em Mateus, no capítulo 21, versículo 22, podemos ler também: E tudo o que pedirdes na oração, querendo, o recebereis. É muito interessante. Houve muitas pessoas que oraram na Bíblia. Muitas orações ficaram registadas. E nós temos na lição de quarta-feira esses modelos de oração. Alguns que ficaram registados na nossa Bíblia. Temos, por exemplo, a oração de Daniel. Talvez uma das orações mais bonitas que podemos encontrar em toda a Bíblia. Mas também a oração de Davi. A oração de Ana para que pudesse ter um filho. A oração de Isaías. As orações de Esther. As orações de Neemias e tantos outros profetas. Sabem que todos quantos foram a Jesus em busca de uma cura física nunca foram rejeitados. Nenhum daqueles que foi ter com Jesus voltou para trás sem estar curado. E é uma coisa interessante que eu gostava de trazer-vos, é um extra desta lição. Vocês lembram-se de Eliseu? Já repararam que também Eliseu nunca deixou ninguém voltar para trás, voltar para casa sem receber uma cura, sem ficar inteiramente bom? Sabem que Eliseu é um tipo de Jesus. E ele pediu em 2 de Samuel, em 2 de Reis, aliás, no capítulo 2, ele pediu que recebesse o dobro do espírito de Elias. Ele era tão poderoso porque o Espírito de Deus estava em dobro nele. E quando Eliseu morreu e foi colocado na sua sepultura, houve uma situação em que foi necessário enterrar um corpo, mas houve nessa altura uma invasão e eles apenas colocaram o corpo por cima das ossadas de Eliseu e esse corpo reviveu. Então Eliseu, depois de morto, continuou a fazer milagres. É fantástico como Deus dá este tipo de poder. E nós vemos este tipo de orações poderosas em toda a Bíblia. Sabem, esta lição fala-nos aqui de Elias, da oração de Elias, de como Elias tinha poderes. Ele orou para que não chovesse. E diz-nos que foi uma oração fervorosa. Venham e leiam comigo novamente em Tiago, o que nos diz acerca
desta oração de Elias. Estamos no versículo 17 do capítulo 5. Diz-nos o seguinte: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, versículo 18, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Muito interessante. Esta é talvez uma das orações com um efeito mais poderoso que nós conseguimos ver. Sabem, Deus permitiu que realmente não chovesse durante 3 anos e meio, para que o povo de Israel se apercebesse que estava tão longe dele, que ele não podia fazer chover as suas bênçãos sobre eles. Então aquela falta de chuva era uma imagem da falta de bênçãos que não iriam ser derramadas sobre o povo de Israel. E Deus permitiu que esta oração de Elias fosse respondida para que todo aquele povo pudesse refletir sobre aquelas circunstâncias em que estavam a viver. Deus usou Elias para fazer um processo de reavivamento entre um povo que estava endurecido e longe dele. Era um povo que buscava outros deuses, que não estava firme na sua fé, que não tinha a certeza do que queria e não tinha também consciência de quão longe ele estava e do tamanho da sua apostasia. Então, como está isto relacionado com a cura? A oração fervorosa, nós podemos ter a certeza que irá ter uma resposta. E continuando na lição de quinta-feira, nós vamos prosseguir também com a leitura do livro de Tiago. Em Tiago, vemos nos versículos 19 e 20. Irmãos, se algum dentre vós tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Deus, através do Espírito Santo, operou em Elias para que ele chamasse à reforma, reavivamento, no fundo ao arrependimento verdadeiro, toda uma nação. Aquele povo pôde saber de uma forma muito poderosa como Deus é o grande Deus. Mas, sabem, o trabalho de Elias não ficou terminado no Monte Carmelo. Não foi aí que a sua obra terminou. Elias teve muitas outras lutas. Ele teve que continuar a lutar com Deus e a fazer a sua obra, mesmo após este grande acontecimento. Portanto, acontece que nas nossas vidas também nós às vezes temos uma resposta fantástica da parte de Deus. E passado pouco tempo, essa fé que tínhamos naquele momento evapora-se, desaparece. Não devemos desistir. Esse amor pode esmorecer, mas temos que continuar a lutar com Deus em oração, porque é assim que Deus responde. Devemos continuar a peticionar. E sabem, devemos também, como eu dizia no início, continuar a orar uns pelos outros. E também por aqueles que provavelmente já estiveram connosco e que estão um pouco desfiados. Quem sabe, você, que está a ouvir em casa. Se calhar não está aqui esta manhã connosco, porque está triste, desanimado, se calhar chateado com alguém da sua igreja. Quem sabe, não sente necessidade de ter comunhão com os irmãos. Mas eu quero-vos contar uma história. Sabem a história da ovelha? As ovelhas, quando estão a pastar, elas nunca decidem: eu vou fugir do meu pastor. Elas não decidem assim, porque elas também não têm muita inteligência. Elas simplesmente vão à procura de comida. Então estão aqui, comem um bocadinho de relva e depois olham um bocadinho à frente, um palmo à frente dos olhos e dizem: aquele é muito bom, e vão e comem aquele bocadinho. E depois, aquele é ótimo, eu vou mais um bocadinho. E acabam por, sem se aperceberem, afastarem-se. Quando olham para trás, elas levantam a cabeça e dizem: onde estão as outras ovelhas? Onde é que está o pastor? E estão irremediavelmente perdidas. E muitas vezes acontece assim connosco. Nós também não ponderamos nos desviar, nós também não decidimos sair e afastar-nos das outras pessoas. Às vezes vamos fazendo pequenas escolhas, vamos vagueando para longe da verdade, vagueando para longe de Deus, vagueando para longe da igreja. São pequeninas escolhas, um tufinho de relva de uma música que se calhar não é muito aconselhável. Depois um bocadinho mais ao lado é talvez um filme, uma saída com os amigos.
e acabamos por nos afastar. É uma coisa quase imperceptível. E ficamos ofendidos também. Quando alguém vem e nos diz: então, não te vi, por onde é que andaste? Eu estou muito bem, obrigada, não quero. E porquê essa reação? Parece que nos estão a controlar, não é verdade? Mas a Bíblia nos diz aqui em Tiago que nós devemos ir atrás e buscar aquelas pessoas que estão mais tristes e afastadas. Então, se um irmão for falar consigo, se alguém abordar o assunto, não fique zangado. Estamos apenas a cumprir a palavra de Deus. E sabe, todo aquele que adverte o irmão para um erro estará a salvá-lo de muitos pecados e estará a permitir também que com a colaboração do Espírito Santo essa pessoa receba uma bênção na sua vida. Portanto, meu querido que me escuta, se estiver triste, desanimado com alguma coisa, entregue o seu coração a Deus, entregue a sua vida a Deus e aceite o conselho de alguém que o vá visitar ou que o encontre na rua, quem sabe. A vida com Deus é uma constante caminhada. Haverá momentos mais fáceis e outros um pouco mais difíceis, não porque Deus assim o queira, mas porque vivemos num mundo de pecado. Mas logo, logo Jesus vai voltar. A nossa esperança é que você, eu e todos nós possamos estar prontos para quando Jesus voltar. E querido, eu quero lhe desejar um Feliz Natal, dizer-lhe que Jesus realmente nasceu. Talvez não neste dia 25 de dezembro, mas Ele nasceu, a Bíblia diz-nos que sim, viveu nesta terra para nos salvar dos nossos pecados. Ele ofereceu-nos a sua graça, o seu perdão. Por Ele podemos ter acesso a uma vida eterna, onde não haverá mais dor, nem mais morte, mas uma vida onde teremos felicidade perpétua junto a Jesus. Toda esta lição que estudamos sobre cura, sobre reabilitação, nada disso vale se um dia não tivermos Jesus do nosso lado para sempre. Então, meu querido, que Jesus possa nascer no seu coração este Natal e que no próximo sábado, pela graça de Deus, nos possamos encontrar já aqui, na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Canelas ou noutra igreja próximo de si, para juntos congregarmos a Deus. Um bom dia e um bom sábado para vocês.
pedir ao favor de fazerem um silêncio. Obrigado. Hoje, como a mim, o privilégio de vos trazer novas de outro país, da Boletim Missionário. E realmente é uma bênção ouvir as histórias que recebemos sábado após sábado. Desta feita, normalmente nós temos uma história só, acerca de uma pessoa, mas desta vez, como eles falam de uma das instituições da igreja na Jamaica, em Kingston, são um conjunto de várias histórias, pequenas histórias. Então, o que eu preparei para os irmãos foi um breve resumo das 3 histórias e depois pesquisei na net e encontrei algumas coisas acerca do refúgio, albergue, o Bom Samaritano. Uma das histórias é de uma jovem mãe chamada Joy, que tinha 2 filhos, e ela diz que a fome era péssima e que os filhos, por causa disso, andavam sempre revoltados e estavam incluídos, inclusive, num gangue na Jamaica. E que por estarem nesse tal albergue, que já vamos ver mais à frente, tudo passou e agora os 2 filhos dela são bons membros da comunidade. Conta-nos a outra história de uma jovem chamada Nema, que não tinha o que comer, foi abandonada pelos pais e que, graças ao albergue, reestruturou a sua vida e agora estuda enfermagem na Universidade de Kingston. E também de um jovem chamado Lloyd, que era alcoólatra antes de chegar ao albergue. Com graça a Deus teve a oportunidade de curar-se e agora reestruturou a sua vida e é voluntário nesse mesmo albergue, onde ajuda nas refeições diariamente. Estes 2 irmãos são os gestores colocados no albergue O Bom Samaritano, chamam-se Murray e Moore, na Jamaica, e são eles que dirigem o albergue. O albergue começou por ser um pequeno espaço onde recebiam 2 a 3 famílias e vamos ver mais à frente o tamanho que agora tem. Isto são algumas fotografias dos voluntários que servem no albergue O Bom Samaritano. Isto são fotografias do albergue Bom Samaritano a funcionar. Vemos a parte das refeições, os quartos. Estes senhores bem vestidos são os pastores que foram à inauguração. A inauguração foi em 2011, a nossa igreja adventista. Esta é a estrutura. Aqui não se vê muito bem por causa do reflexo, mas esta é uma estrutura grande. Inclusive saíram várias reportagens, foi uma equipa de reportagens da televisão da Jamaica na inauguração. Alberga 30 famílias, este albergue, e dá condições a pessoas, só alberga pessoas que vivem na rua. A condição é, se está na rua, venha ter connosco, basicamente. O que o Boletim Missionário também fala-nos de uma senhora chamada Carol, que este também é um projeto da Igreja Adventista em conjunto com a ASI, e ela é responsável, inclusive, de um alto cargo do Ministério da Educação na Jamaica, e ela diz que só há uma palavra para comparar este albergue a alguma coisa para os irmãos terem uma ideia, que é metamorfose. Quando a lagarta passa pela crisálida e passa a ser borboleta, é o que ela vê aqui todos os dias. Toda a gente que chega ali, chega num estado deplorável, com grandes deficiências a nível de alimentação, educação, etc. E sai de lá borboletas prontas para viver novamente em sociedade. Também trouxe-os aqui, porque às vezes, e principalmente agora como está a acabar o trimestre, perdemos um pouco a noção do que é que vamos ajudar com as ofertas deste terceiro sábado. E então trouxe-vos aqui alguns factos: a construção de um centro evangelístico, construção de um campo para jovens, centros de saúde comunitários no Belize, uma clínica médica dentária em Kingston, na Jamaica, e a aquisição de uma cadeira própria para crianças para a nova clínica dentária na Jamaica. Para nós podem parecer estes objetivos pouco, principalmente aí é preciso um projeto só para adquirir uma cadeira dentária, mas para eles faz muita falta. Está aqui outro facto curioso, que existem 12.000 igrejas nesta divisão e existe um adventista para cada 76 habitantes. É uma das percentagens melhores da igreja adventista.
E esta é a divisão para a qual nós vamos poder contribuir para o 13º sábado. Que Deus possa nos ajudar a ser liberais para isso. Amém. Por nos ter passado o boletim e nos ter trazido notícias da Jamaica e do que aquela igreja, do que a Igreja Adventista tem feito naquele país. E agradecemos também a estes jovens que, através dos seus instrumentos musicais, nos trouxeram até nós um hino muito maravilhoso. Sobre o cesto, temos uma oferta de 20 euros para a ADRA. Agradecemos esta oferta ao seu doador e que Deus o abençoe e que possa abençoar as pessoas que o vão administrar. Peço que possam colocar os nomes das famílias da oração. Nós não temos fotografias, mas os irmãos certamente reconhecem estes irmãos e estas irmãs pelos nomes, e não é necessário nós revermos o rosto deles ali em fotografia,
para durante a semana os podermos incluir na nossa lista de oração. Então, assim sendo, eu vou passar a ler. Portanto, nesta penúltima semana do ano, iremos então orar pelo irmão Fernando Rocha e pela irmã Maria Rocha, pelos irmãos Alice Gomes e Manuel Gomes, pela irmã Albertina Costa, pela irmã Ana Fernanda Gonçalves, pela irmã Mimosa Lopes, pela irmã Maria de Fátima Cruz e pelo irmão José Carvalho. Se por algum motivo não nos recordarmos dos nomes individualmente, o Senhor sabe que nós temos no nosso coração o propósito desta semana podermos orar por estas pessoas, portanto, podem até dizer as famílias da Igreja, que o Senhor sabe quem são estes nomes. Obrigada. Com o hino 422, vamos terminar a nossa escola sabatina, assentado ao pé de Cristo, ou aos pés de Cristo. Pai querido, estás mais altos céus. Senhor, venho-te agradecer, Pai, porque é sábado e porque colocaste em nós o desejo de vir à tua santa casa. Senhor, venho-te pedir para que estejas com todos os momentos que se vão passar no culto, Senhor, para aquilo que se vai fazer, seja para a tua honra e glória, Pai. Vens guardar e proteger, são os favores que te peço e agradeço. Em nome de Santo Jesus. Amém.